repente, a internet toda tava falando sobre um par de fones de ouvido que eu precisava conhecer, e que eles seriam os matadores dos AirPods, os assassinos dos Galaxy Buds, seriam o melhor par de fones Bluetooth True Wireless que eu já ia testar na vida, e que tava sendo aclamado pelo hype de vários artistas americanos e jogadores da NBA, enfim, muito hype em cima de um produto que eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu conheço a Pamu do ano retrasado, quando ela lançou o Pamu Scroll, que era um fone de ouvido bem interessante, mas que tinha os seus problemas também. E agora ela lança a segunda versão do seu produto, chamado Pamu Slide, e eu passei um mês com esse cara sendo meu fone principal, e vou te contar se o Pamu Slide vale todo o hype que contam sobre ele, ou se é só mais um produto bizarro do Indiegogo. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer, eu sou o Rudy Caro e eu faço vídeos de tecnologia aqui no YouTube. Se inscreve no canal pra gente não perder contato, porque aqui no canal eu faço muito vídeo de unboxing, review de smartphone, tablet, computador, fone de ouvido, enfim, e faço geralmente bastante sorteios pra vocês. Então mais um motivo pra você ficar por aí, se inscrever e se tornar um membro dessa nação Tech Nerd você também. E vou deixar no link da descrição abaixo o link pra você comprar o fone caso se interesse e o grupo, meu grupo do Telegram, a Igreja Tech, pra você entrar. Se você tiver o Telegram instalado, pode entrar no grupo, siga as regras e seja muito bem-vindo à nação Tech Nerd do Brasil. Começando com a proposta inicial do produto, o Pamu Slide tem a missão de ser um fone True Wireless, o que significa que é um fone sem nenhum fio e que vem nessa case bem grandona, bem espalhafatosa, que tem algumas opções de cor, tá? Você pode comprar um branco, um preto e essa cor verde, que é muito bonita, que me mandaram, pra combinar com o meu relógio da Huawei, e é um produto bem interessante e que tenta ser um competidor à altura que mata fones mais consagrados como o AirPods, AirPods 2 e o Galaxy Buds, custando muito menos. Esse cara aqui tá por volta de uns R$500 se você pensar no preço, mais o frete para o Brasil, que você vai pagar a taxa, e eu vou te contar tudo o que eu achei sobre ele. Começando pelo design, a caixa do Pamu Slide é uma caixa meio ovalada, ela parece um porta-brinco, ela parece, sei lá, um potinho de margarina, é uma caixa um pouco grande realmente e um pouquinho pesada, mas isso se justifica pelo fato de que essa caixinha aqui consegue carregar os fones muitas e muitas vezes, e ela possui uma bateria de 2000 mAh aqui dentro, por isso que ela é bem bitelona. É uma caixinha que é um pouco pesada, e eu acho que isso aqui é um baita trambolho pra andar no bolso, mas se você for um cara gordinho ou tiver calças largas ou andar sempre de mochila, ou for uma garota e andar de bolsa, não vai te incomodar. Aqui na parte da frente a gente tem alguns indicativos de que os LEDs estão funcionando. A gente teria, né, 4 indicativos se a gente tivesse com eles, aqui ó, eles funcionando. Esses LEDs indicam quanta bateria tem ou se o fone está carregando, tá? A Pamu promete 60 horas de playback usando todas as cargas aqui e 10 horas de playback com os fones totalmente carregados. Então você carrega os fones do 0 ao 100, tira as unidades e pode ficar ouvindo por 10 horas. Eu acho que isso é verdade? Acho. Eu nunca consegui esgotar esse fone e olha que eu carreguei esse fone lá no mês passado e nunca dei uma segunda carga nele. Ele chegou, eu dei uma carga inteira, tô usando ele que nem um alucinado pra fazer meus eventos, pra ir pros lugares que eu vou, pra trabalhar e ele nunca se esgotou. E eu ainda tenho 3 palitinhos da carga da bateria. É tipo impressionante. Então, realmente, dá pra dar o veredito logo de cara de que esse cara é o melhor True Wireless pra bateria, pra você que não suporta que o seu Galaxy Buds ou sei lá, o seu AirPods fique sem bateria, esse cara aqui é monstruoso e também tem a capacidade de fazer o Reverse Charging. Ele tem uma plataforma Qi, você coloca o seu smartphone em cima e pode carregar de boa, ou pode receber carga pelo seu smartphone também. O produto se chama Pamu Slide porque ele tem esse slide, esse escorregão. Então a tampinha ela é magnética, ela sobe e desce em 2 movimentos. Ela tem um ímã que faz o negócio subir e descer. Aqui na parte de trás dá pra ver esse rail, esse trilho com os ímãs. Então você fecha e abre. Fechando e abrindo, você consegue acessar a case. Aqui dentro nós temos os 2 fones de ouvido. E vamos falar um pouco sobre os fones de ouvido, tá? Ah, não se esquecendo que a case tem carregamento USB tipo C, um botão para pareamento muito interessante e mais nada na case. Então o muito bom que ela tenha entrada USB tipo C já, passa mais energia elétrica, você carrega mais rápido. E esse botão é o botão de pareamento para você poder parear com outros aparelhos normalmente, tá? É um fone bem interessante e é uma case meio bitelona, mas a bateria toda justifica. Falando dos fones em si, é como se os AirPods da Apple e o Galaxy Buds da Samsung tivessem tido um filhotinho e nasceu esta coisinha bonitinha aqui. A gente tem um corpo feito de policarbonato com essas borrachas aqui em cima de silicone e chips comuns de silicone que vem em 3 tamanhos. Vocês estão percebendo que eu tô usando cores diferentes nas borrachas, até porque eu acho as borrachas ruins, e já deixando claro, eu
achei as borrachas que vem na caixa bem ruinzinhas, tá? Eles mandam uma borracha de silicone muito mole, e esse silicone mole não encaixa bem na minha orelha, mas eu ouvi relatos de pessoas falando que ou o encaixe é maravilhoso, ou o encaixe é péssimo. Enfim, eu prefiro os encaixes de silicone mais duro, aí eles vão se adequar à minha orelha. Ou o silicone muito mole, ou fica muito frouxo, ou fica muito profundo na orelha, e pode machucar conforme o tempo passa, tá? São cápsulas bem interessantinhas, tá? Aqui a gente tem 2 pads de metal pro carregamento, ó, aqui embaixo, as duas têm padzinhos de metal, aqui nós temos a parte de comandos por toque, microfones espalhados, saidinhas de ar também, né, e os microfones dele, e nós temos as duas cápsulas com os seus próprios drivers, tá? É um fone bem interessante, tem comando de touchscreen, então só você encaixar na orelha que ele já reconhece que você tá usando, tem um encaixe, como eu te falei, não muito agradável pra mim, porque eu queria que a borrachinha fosse maior, aí você vai me dizer, ah, Rudy, mas é só você colocar uma borrachinha maior. Eu tentei fazer isso, o problema é que o estojo não aceita. Quando eu coloquei borrachinhas maiores das que eu tinha, e maiores que vieram no kit, a borrachinha fica incomodando a case e ele acaba não carregando. Então, essa case foi meio mal projetada na minha opinião, ela não é fundo o suficiente, e se ela fosse um pouquinho mais funda, ela abrigaria borrachinhas um pouco maiores. Então, se você tem um fone com uma borrachinha um pouco mais grossa e quer colocar nele, não vai rolar. Passando rápido por algumas especificações técnicas do Palm Slide, ele possui Bluetooth 5.0 de última geração, tem um som que eles dizem que é um som com graves superiores por causa dos drivers de neodímio aplicados aqui no fone, então realmente eles insistem que esses drivers têm um grave muito poderoso e um baixo muito bonito, eu já vou entrar nesse quesito aí para conversar com vocês. Eles têm um chip próprio para fazer auto-pairing, então esse chip da Qualcomm que eles usam aqui faz o pareamento automático, assim que você abre a caixinha e põe na orelha, o seu smartphone vai se conectar a ele se tiver com o Bluetooth ligado, claro, é um recurso muito bom que realmente outros True Wireless chineses não tem. Ele tem IP6X, na verdade IPX6, né? Não é o 6X, é o IPX6, que dá proteção avançadíssima contra a poeira e proteção meia apenas, né, contra a água. Então assim, ele não é o IP68, ele é IPX6. Ele tem menos proteção contra a água do que qualquer outra coisa, então ele não é a prova d'água, e sim a prova de suor e respingos, tá? Ele não chega a ser a prova de imersão. A partir do número 7 você consegue fazer imersão, e o número 8 é o clássico do IP68 que vocês estão acostumados em celulares, tá? Então não afoguem esse cara aqui, não façam natação com ele, porque ele não vai aguentar. A gente tem 60 horas de playback, como eu falei, 10 horas de playback usando só a carga dos buds, né, dos fonezinhos, e é um fone bem interessante que também tem como você fazer carregamento reverso usando o seu estojo. Algumas coisas que outras marcas não oferecem. Acho que realmente o pacote é bem completo pelo preço dele, e agora vamos falar do chip da Qualcomm que eu tinha mencionado antes. A Pamu não economizou esforços para trazer o melhor chip de áudio que ela poderia, e em parceria com a Qualcomm, ela equipou esses fones com o chip QCC3020, que dizem que é o melhor chip para fones de ouvido do mundo. Na verdade, esses fones aqui não têm compatibilidade com o Qualcomm aptX HD, que tem uma qualidade superior, mas sim o Qualcomm aptX Classic, que é muito bom também, mas não vai ser um fone hi-fi. Então não dá para categorizar esse fone como um fone hi-fi, porque ele não tem o Qualcomm aptX HD Classic e não foi feito para ser um fone para monitoração de instrumentos ou um fone com um som muito preciso. Ele é um fone para consumidor e mesmo assim ele tem um driver de áudio bem interessante. E para você que é amante de graves, pode ficar tranquilo porque a Pamu pensou nisso e colocou uma tecnologia bem inovadora nesses fones de ouvido. Aqui atrás dos drivers de áudio a gente tem uma micromembrana de vibração composta. É um nome complicado, mas é um termo técnico para uma membrana que vibra, como se fosse um pequeno diafragma atrás dos drivers, que é uma membrana, é uma pelezinha que vai vibrar e vai fazer uma reverberação nos seus fones de ouvido, fazendo com que os graves ecoem melhor, sem distorcer. É bom porque essa membrana vai captar a vibração dos drivers e vai impedir que essa vibração toda distorça o som. Então até em volumes mais altos, essa membrana ela vai servir como uma proteção para os seus ouvidos e para ressoar os graves de forma melhor, sem deixar que eles estourem nos seus ouvidos. Isso é muito interessante. E agora, já que eu falei algumas partes técnicas do fone e expliquei o porquê que eu acho que ele é bem avançado, eu vou dar o meu veredito do som e depois eu vou te contar se eu acho que esses fones valem realmente a pena o dinheiro que você gasta neles. Pra falar de áudio, eu sempre gosto de deixar claro que eu sou um cara muito audiófilo desde moleque, tenho banda desde cedo, toco desde pequeno e sou o tipo de cara que gosta muito de música, então eu tenho coleção de fone de ouvido em casa, sou um grande entusiasta de áudio, não sou nenhum especialista, mas gosto de conversar com vocês usando os termos mais técnicos possíveis e depois explicando o que esses termos significam, só pra gente não ficar perdido aqui na história, tá? Esses fones, com o tempo de uso, me deram uma sensação muito boa no começo, mas depois de um
longo tempo de uso, eu não senti que esses fones sejam tão fantásticos assim como a galera tá falando. São fones muito bons, são fones realmente com uns graves muito bonitos. Eu sinto que esse fone, ele tem um foco muito interessante e meio que enganar o seu cérebro, te dando graves muito bons, muito molhados, muito macios os graves eles são, e te dando agudos um pouco estridentes demais pra você ter uma sensação de surround, aquela sensação realmente de produto que tem uma equalização bonita, mas eu não acho que ele chegue tão longe. São fones muito bons, são fones, claro, melhores que qualquer fone chinês por aí. Eu diria que esses fones são extremamente superiores aos Redmi AirDots, aos Mi AirDots, ao Mi AirDots Pro e todos os fones que a QCY ou, sei lá, a Blitzwolf fazem, que todos eu considero bem ruinzinhos por sinal, e esse fone vai ter um som bem interessante que vai chegar perto dos Galaxy Buds, por exemplo. Ele é um bom concorrente pro Galaxy Buds, não acho que ele seja páreo pros AirPods nem de primeira geração, já cansei de explicar aqui que os AirPods pra mim são os fones mais poderosos True Wireless, não só em som, mas em tudo, cara, em conectividade e tal, e mesmo que a Pamu tenha se esforçado muito em colocar o melhor chip da Qualcomm e ter feito parcerias com empresas como a Intel e AT&T, eu acho que esses fones ainda ficam um pé atrás, até mesmo dos Galaxy Buds que são tunados pela KG. Por que eu tô dizendo isso? Porque são fones que não têm um volume tão alto, eu testei em alguns smartphones diferentes, então eu testei no Zenfone 6, testei no Huawei P30 Pro, testei no meu iPhone XR e óbvio no iPhone o som foi bem mais alto, por conta dos codecs monstruosos que a Apple tem de áudio, não tem muito como competir, mas também testei no Galaxy S10 e também testei no Redmi Note 7, testei no Xiaomi também, e esse eu tive um resultado bem abaixo do que eu esperava, tá? Então, claro que é sempre bom dizer que os fones por si só não vão fazer milagre. Se você tiver um smartphone top de linha, você vai ter a vantagem de ter codecs mais avançados e um som mais bonito e encorpado, e se você tiver um smartphone intermediário, talvez você não vá ter um som tão bonito e encorpado assim e não vai achar esse fone as mil maravilhas do mundo não, tá? Claro que vai depender muito de marca para marca, por exemplo, a Samsung tem intermediários com áudio muito bom, a LG tem intermediários com áudio fantástico, como o K12 Plus, que é baratinho e tem um áudio fantástico, e marcas como a Xiaomi, por exemplo, sempre pecam nesse assunto. Olha que eu adoro a Xiaomi, mas ela sempre peca nesse assunto, e a Asus é outra empresa que tem um áudio baixíssimo, o Zenfone 6 não se encaixa, mas sei lá, o Zenfone 5 5Z tinham áudios muito baixos no Bluetooth, e sim, a gente vai ter algumas empresas que vão ramelar um pouco mais que as outras nos seus codecs de áudio. Então é importante que você não se esqueça que é muito também do seu smartphone e do codec de áudio que ele usa. E não sejam tão fanboys e bitches da Qualcomm, até porque o Qualcomm aptX HD não é o único codec do mundo. A gente tem som DTS, a gente tem o chip da Apple, o W1, a gente tem outros mundos, inclusive o Quad Deck da LG, que é realmente muito superior a muita coisa. Existem muitos outros chips de processamento de áudio e o chip da Qualcomm não é o melhor de todos não, tá? Não é o top de linha, por mais que a Pamu diga que é. E olha, isso pode acabar decepcionando muita gente, porque muita gente esperava que eu ia falar super bem do fone, ia falar que ele tem um áudio animal, mas se eu fosse escolher entre o Pamu Slide e o meu Galaxy Buds, eu ficaria com o meu Galaxy Buds. Eu sei que o Buds tem menos bateria, eu sei que o Buds tem menos tecnologias aplicadas, mas na prática o Buds tem um som superior, tem um som mais alto, tem graves mais bonitos e tem realmente um encaixe muito mais ergonômico do que o Pamu Slide, que realmente pra mim tem um encaixe meio ruim, ele é meio grandão na orelha, ele é meio desconfortável na orelha, não tem uma borracha muito boa vinda de fábrica, se eu tento trocar a borracha por outra, o estojo não aceita, então realmente assim, ele deixa um pouco a desejar pra mim no quesito de conforto. Ele tem comandos por toque, acho que os comandos por toque são bastante malucos, apesar que a gente tem assim, aqui nessa região, ó, aqui onde tá, nessa regiãozinha aqui da parte de cima que fica o touchpad dele, e a gente vai acabar tocando nisso aqui o tempo todo, porque ó, pra você pegar o fone e consertar na orelha, ó, você acaba fazendo isso aqui, e acaba pausando ou avançando a música. Então muito cuidado com o toque, ele é super sensível, e eu acho que ele sofre do mesmo problema que o Buds sofre, do mesmo problema que os AirPods sofrem, enfim, quando você tira ele da orelha, você tem que tirar sempre pela pontinha aqui, ó, pra não tocar, porque o movimento natural é você pegar ele aqui com a mãozona e tirar da orelha, ou assim, ó, tentar encaixar melhor, e aí esse toquezinho você já vai ferrar todo com a sua música e passar. Não tem nenhum aplicativo proprietário para ele, o que é uma pena. A Pamu poderia criar um aplicativo como a Samsung tem, por exemplo, para os Galaxy Buds e poder fazer equalizações próprias nele, trocar os comandos, mudar a ordem dos comandos, isso a Pamu não tem, e espero que um dia a Pamu crie um aplicativo, pelo menos para Android, para você poder controlar essas coisas do fone de ouvido, porque o chip de inteligência artificial ele tem para isso, e é um desperdício que não tenha um aplicativo para controlar áudio.
Pra quem tá interessado em saber sobre o volume durante as chamadas de vídeo de áudio, eu achei que o volume é bem interessante, tá? A Pamu se gaba de ter um microfone muito de boa qualidade e eu achei muito bom. O microfone não é tão alto quanto eu gostaria, mas ele não deixa você com aquele som de latinha. É um microfone bom, realmente é um microfone claro. Eu achei um microfone num nível bem parecido com os Galaxy Buds, por exemplo, não tão altos quanto os AirPods, mas parecido com o Galaxy Buds. Ainda acho que o Buds ainda tem um som um pouquinho mais anasalado, um pouquinho pior, então acho que esse cara, pelo menos em chamada de voz, vence o Buds, mas eu acho que, assim, não é como você tivesse no speaker do seu telefone, tá? Então, num lugar muito barulhento, tá, você vai ter redução de ruído aqui, você vai ter chamadas boas, mas não excepcionais. Se você estiver no metrô 6 horas da tarde, num barulhão ou numa obra, você não vai conseguir ouvir nada. Eu não daria uma nota máxima para os microfones, mas não daria uma nota mínima. É um microfone bem legal. Eu daria um B+ aí pro microfone. Pra encerrar, é óbvio que eu vou falar de bateria. Eu já adiantei no começo do review pra vocês e posso falar com toda certeza do mundo, tá? Esses fones são os meus campeões de bateria de toda a minha vida. Eu acho que, assim, eu sei que eu não gostei muito do encaixe, eu sei que eu não fui muito com a cara do estojo, porque o estojo é muito grande, mesmo fazendo reverse charging, que eu acho que ninguém vai fazer, mas eu acho que esse fone, ele tem esse grande problema das borrachinhas serem ruins e o encaixe, pra mim, não ser muito bom. Vão ter pessoas que vão falar, nossa, o encaixe é maravilhoso e tal, e se eu fosse viajar pra um lugar muito longo, muito distante, assim, de avião, eu levaria o Pamu de fone reserva, com certeza. Não seria o meu daily driver, eu acho que eu não conseguiria andar com ele, até porque o meu smartphone daily driver é um P30 Pro e eu consigo fazer o carregamento reverso no meu Buds, então eu não tenho muito problema com isso. Mas esse cara é pra quem quer um fone que dure a bateria eternamente, que tem um áudio muito bom, e a minha dica aqui de verdade é: troque as borrachinhas, tá? Coloque uma borrachinha pelo menos mais grossa, arrume uma borrachinha diferente, porque as borrachinhas que eles mandam eu acho uma porcaria. Se você conseguir uma borrachinha um pouquinho mais gordinha e que encaixe nesse estojo fresco pra caramba, você vai sentir uma diferença animal em graves, por exemplo, vai sentir uma diferença muito grande nos médios, porque quanto mais isolado o seu ouvido tiver e menos som vazar, mais som original você vai ouvir e você vai poder desfrutar isso. E isso é uma regra pra todo fone intra-auricular, tá? Deixa o fone entrar no ouvido. Um fone intra-auricular que não penetra o seu ouvido não é um fone intra-auricular. Compra aquele chuveirinho que vai ser melhor, tá? Eu acho que é uma proposta muito interessante. A Pamu é uma empresa pequena e que realmente já chegou chutando a bunda de todo mundo, e se o próximo Pamu Slide tiver uma case menor com tanta bateria e tiver essa remodulagem aí das suas borrachinhas, vai ser um fone sensacional. O áudio eu acho que tá muito acima do que a gente tem na China, por exemplo, e tá um passo abaixo dos AirPods da Apple e do Galaxy Buds, mas assim, esse cara custa a metade, menos da metade, da verdade, dos AirPods. Você já consegue achar os primeiros AirPods aí por R$1.000, esse cara aqui custa uns 500 conto quando você pensa em o preço original dele em dólar, mais a taxa que você vai ser taxado, porque a Pamu não manda, que nem a Gearbest, por exemplo, a Pamu manda via DHL e vai taxar você gostoso, então você vai pagar isso aqui de taxa, ele vai, né, ele vai cobrar uma taxa de você, não tem jeito, tá? Mas eu acho que pra quem nunca usou um True Wireless, ou pra quem já usou e quer realmente parar num fone e usar ele por uns bons aninhos, eu sinto que o Pamu Slide vai ser o fone que você vai conseguir confiar nele por alguns anos, tá? É um fone que tem um protocolo muito honesto, um codec muito honesto de áudio, o Qualcomm aptX Classic já é sensacional, não é o HD, uma pena, mas pelo preço a gente não pode cobrar muito. É a melhor bateria num True Wireless que existe no mundo, no planeta. Ninguém bate esse cara aqui, essa bateria é insana. E mesmo, e se, sei lá, você tá no meio do mato e tal, seu smartphone tá com 15% de bateria, você pode fazer o carregamento reverso e carregar o seu smartphone, o que eu acho sensacional. Então ele também serve como um pequeno power bank para te salvar nas horas de aperto. Se você gostou dessa análise completa do Pamu Slide, deixa o seu like, por favor, deixa o seu like aí, se inscreva no canal para mais análises como essa. Vocês pedem muito para fazer review, e se vocês quiserem que eu faça um comparativo entre o Pamu Slide e o Galaxy Buds, ou os AirPods, ou qualquer outro fone que vocês queiram comprar, deixa aqui nos comentários, e também deixe nos comentários, por favor, se vocês gostam desse tipo de vídeo de fones True Wireless, porque tem uma pequena coleção aqui com uns 8 diferentes, e posso fazer vídeo para vocês também. Isso vai depender de vocês. Se vocês querem isso aí, conta pro tio Rude. Um grande abraço, se inscreve aí, e até o próximo vídeo.